presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Esta é a segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, este foi o seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias o homem de Deus? Qual é a circunstância que o rodeia no seu momento final? O que leva a escrever essa carta a seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo. Desde o começo dessa carta, não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar do seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é hora do seu jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo disse lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da sua fala de sua mãe e de sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo desta carta. Enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez, evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude, onde ele disse no capítulo 3. E Paulo se recusa a esconder do seu discípulo a fase escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Este é um mandamento tão solene, com testemunhas convocadas por Paulo, na qual que ele ordena a Timóteo, e essas testemunhas são Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o ministério de jovem Timóteo, mas não era hora de se entristecer por causa disso. Pregue a palavra. Outros já haviam ridicularizado, porque ele seguia um pobre coitado feito Paulo, sempre perseguido, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a dizer que, por causa da personalidade de Timóteo, ele seria também isso, uma barreira, porque ele era tímido e inseguro. Mas não era a hora de se ensimesmar, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo. É como se Deus segredasse no ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. E Paulo diz: Timóteo, vai chegar o tempo onde ninguém suportará a sã doutrina. Isso vai acontecer coceira nos seus ouvidos, pois eles irão atrás de pregações inofensivas, fazendo pregadores para si que afague o seu ego. Que troca infeliz. A dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem até emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, pregue o verdadeiro evangelho e venha sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho no primeiro século de boas partes dos cristãos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se posicionar em favor de Cristo. Assumindo a sua vocação, ele deveria também perceber a oferta de Paulo da sua vida, como ele mesmo dizia, a sua oferta de libação.
Os rituais e sacrifícios praticados no Velho Testamento incluíam essa tal oferta de libação, que seria um momento onde o altar seriam colocados os animais sacrificados a Deus, e ele seria lavado por algum líquido, geralmente por vinho ou óleo. E o aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando o fim da cerimônia. Essa foi a figura usada por Paulo para descrever a sua morte. Ele não desenha essa tela com cores densas e escuras, mas na realidade tinha uma cor viva, como um vinho. Não tem cheiro de medo ou de luto. Sua morte tem cheiro de vida, de festa. As rimas não são azedas ou amargas. Não. A sua morte rima como o doce do vinho. E eis é precisamente o convite de Paulo a Timóteo: venha sofrer comigo. Recebemos um tesouro guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar a alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Eu sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto, a alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro sozinho. Vem ter comigo depressa, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga também uma capa e meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente:
para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone as suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que essa pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemão, como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos que um cristão poderia receber: fujam. Agora vejam, se Demas abandonou o evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nobre do evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer de sua carne e de beber do seu sangue. Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra Timóteo, ainda nesta carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo Jesus. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens as palavras de vida eterna. O abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo poderia se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de desdobrar-se em tantos quanto podiam, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos, e poucos eram os cefeiros, e os poucos que ali se mantinham fiel ao Evangelho, se desdobravam. É por isso que Paulo diz: venha depressa, Timóteo. Eu sei que você está aí cuidando da igreja de Éfeso, mas a sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico no seu lugar. Vem porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, eu nunca vi missionário nenhum dando o testemunho de que o seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário. Porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que aquilo que me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho, por vezes inflexível. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os melindres de um jovem Marcos. Mas aqui, no final da sua jornada, como um dos seus últimos desejos, ele pede a Timóteo: traga Timóteo até mim. A mensagem é falha às vezes, mas tem coisas que a gente não precisa deixar persuadir pelas coisas do Evangelho sobre as nossas vidas. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina, no fim das contas, sendo útil para você na sua jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente fome. E o que eu preciso lhe perguntar seriamente: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você e prometeram um evangelho de glamour, mas olhe bem aqui, o maior missionário da igreja está terminando os seus dias assim, preso, com frio e pedindo para alguém lhe trazer, quem sabe, uns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta da cruz, não de qualquer outra coisa, mas da presença do próprio Pai. Você quer mesmo esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha do que esses homens e terminar os seus dias pedindo por um amigo distante: traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim os seus amigos mais próximos,
Não me admira que tenhas tão pouco. Esse é Paulo, chegando ao fim dos seus dias. Cansadas, desatando, nós que o prende aqui, solta um barco, aguardando, hora de partir. Mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, tidas sem fugir, esvaziam todo barco de tudo de si, pois a sua canção não carrega a dor de quem se vai, e em seu coração guarda a fé que o fez encontrar. Aquecidas pela graça, torna a repetir. Dor nenhuma se compara nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma, alma nua, tô chegando aí. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor me retribuirá tudo o que ele tem feito. Previna-se contra ele, pois ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Que isto não lhes seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para o ministério, essa sessão aqui é onde ele fala sobre a traição de Alexandre. O abandono que sofreu durante a sua primeira defesa demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos da preciosa jornada, que é a proclamação da verdade de Deus. Quanto ao velho Paulo, prepara então agora o seu sucessor para a realidade das dores do ministério. Ele poderia dar vários conselhos,
quando o assunto era sofrimento e perdas, não tinha ninguém melhor do que Paulo para falar sobre isso. Ele tinha várias experiências pessoais. Poderia falar sobre a dor das chicotadas, poderia falar dos martírios, poderia falar dos aprisionamentos, poderia falar das masmorras, poderia falar sobre os apedrejamentos, os naufrágios. Tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso poderia sobreviver a Timóteo. Mas o que Paulo considera sobre singular importância, no final das contas, é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo Cristo teve que passar por um beijo traidor de um amigo, que o levou diretamente para os braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo ser enganado à realidade do que poderia acontecer com ele, experimentando também um beijo assim? Que tudo indica que, segundo alguns comentaristas, Alexandre poderia ter sido alguém influente, com quem Paulo poderia ter contado durante seu primeiro julgamento. Mas ao invés de oferecer ajuda, na realidade, Alexandre se tornou o seu principal opositor. Durante a sessão da sua defesa, como se não bastasse somente arrastar o velho Paulo, cansado, amarrado, diante das suas presas, ele se levanta com dificuldade para falar a sua defesa. Mas quando olha ao seu redor, encontra os magistrados, encontra os seus perseguidores. Tem até alguns curiosos ali, mas ele não acha sequer um rosto familiar. O velho Paulo está vivendo os seus dias mais difíceis, em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar do sofrimento de Cristo, se vê agora como ele em sua cruz, abandonado por seus amigos. Quem de nós suportaria essa pressão? Sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar de sua própria jornada. Valeu a pena, Paulo. Vê bem aí ao seu redor. Veja, você gastou sua vida em favor de tanta gente, abraçou tanto por aí, e no dia da sua terrível dor, quantos estavam aí para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, velho Paulo? E a pergunta volta para você. Você quer esse evangelho? Olha bem para esse texto e me responda: quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias da sua jornada como o velho Paulo e como seu Cristo? Olhe bem, veja bem. Se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas. De qualquer coisa que alguém considera de grande estima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos. Talvez aquela promoção tão sonhada na carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar a sua cabeça de uma maneira bem estranha. E você corre sérios riscos de ter que reconfigurar sua postura pública e privada. Você quer mesmo esse evangelho? Se chegar ao ponto de envolver-se, até submergir no oceano do evangelho e já não saber quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode chegar assim, ao ponto de estar sozinho, escrevendo para algum amigo distante: ei, me envia aí uma capa e alguns livros. Mas as Escrituras garantem que não é possível, de forma nenhuma, que você chegue no seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim o evangelho fosse proclamado. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. O convite do velho Paulo a seu amado Timóteo não era para se jogarem na absoluta insegurança no mar revolto, mas na realidade não era isso, era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme, aliás, que subisse na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Por isso a insistência: Timóteo,
eles podem regredir, ele pode até acontecer daquele lá te trair, ou o outro te machucar. Na verdade, isso vai acontecer. Muitos podem virar as costas para você, para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não. Entardecer dos tempos a verdade verá em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro, cada um desespero só se abraça a pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, sem dos outros, tu, porém, tudo eles podem, tu, porém, vão ser muitos, tu, porém, fiel até o fim, só vem, traz a capa e só vem, eu tô sozinho, tu, porém, ser fiel comigo. Se eu perder tudo que tu tens aí, se alegre então por saber Deus está aí. Na realidade do Evangelho,
a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O choro, às vezes, ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. O sucesso para a gente é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todo ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive, na verdade, seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Estamos caminhando para as últimas palavras desta carta. As últimas palavras registradas pelo grandioso Paulo. Aliás, do pobre coitado e aprisionado Paulo. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo, a Eurasto, que permaneceu em Mileto, e Trófimo, que deixei lá. Antes do inverno, vem até mim. Eu, como deixei Prudente, Cláudia e tantos outros irmãos, que enviaram saudações para vocês. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com você. Como chega ao fim de sua jornada o homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidões são exaladas por meio das suas palavras. Ele faz menção de amigos queridos, com quem dividiu momentos importantes da fé. Priscila e Áquila, que já haviam partilhado na estrada missionária juntamente com ele em ocasiões passadas. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o animava muito. Ele Citerasto, possivelmente tesoureiro da igreja de Corinto. Uma igreja que parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. Como chega ao fim o homem de Deus? Que Paulo está aqui ocupando-se a fazer nos últimos momentos de sua jornada, ele está fazendo aqui algo que é importante e sempre fez no seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. É quase como que ver a Cristo no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando algum momento para cuidar de sua mãe. E seu discípulo mais novo: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cristo entregou o coração partido para de sua mãe aos cuidados de João. Paulo entregou o doente Trófimo ao cuidado do seu discípulo Timóteo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora de sua dor? Paulo pensou, Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para falar e citar cuidadosamente nomes daqueles que muito provavelmente são os seus últimos frutos. Eúpulo, Prudente, Lino, Cláudio, meus irmãos, todos. É como quem diz, se você chegar aqui, Timóteo, e eu não tiver mais, procure por esses novos convertidos. E aí, então, nós chegamos de fato no fim. Para quem acompanhou a jornada de Paulo cinematográfica e também a jornada cinematográfica de Frodo e o Anel, lembra muito bem da despedida do corajoso hobbit Frodo do seu amigo Sam. No momento mais marcante, foi o último abraço. Frodo olha compassivo para Sam, companheiro de sua jornada, e em silêncio eles se abraçam e parecem reviver toda a história que viveram, que levou eles até ali. É precisamente nesse ponto da história que Paulo e Timóteo estão. A próxima frase mostra isso. É o seu último abraço. É o último abraço de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele poderia fazer votos de que Timóteo pudesse ir muito bem na vida, tivesse muitos amigos e muito mais, mas não é nada disso que Paulo deseja de Timóteo. Paulo sabia muito bem
o que foi que o livrou de padecer inúmeras vezes das suas dificuldades. Isso aqui não tem a ver com morte, não tem sentido de morte, porque morte para Paulo é lucro. Lembre-se, na realidade do Evangelho, a realidade costumam ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus, desesperado, com um espinho que me aferroava. Mas Deus disse: Paulo, não se aveste não, meu filho. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você. O favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. Ao dizer isso, descansou a pena do poeta. Descansou o apóstolo eternamente. Missão cumprida, seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno, como Paulo desejava, mas a pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Se eu perder tudo que tem aqui, me alegrarei, pois eu sei tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. Se eu perder Os convites são muitos,
As propostas são inúmeras, os desafios são grandes. Como nós compartilhamos aqui no sermão cantado, se Demas, naquele século primitivo, acabou amando mais o mundo, como nós ficamos? Como eu fico? Mas prefiro ficar com Paulo. Prefiro ficar com Timóteo, que mesmo diante de toda essa realidade, eles decidiram permanecer em Cristo Jesus. A mensagem que nós queremos deixar, queremos em primeiro lugar aplicar em nosso coração, nesses 3 dias de congresso, nesses 4 cultos que promovemos. A mensagem é esse ecoar da voz de Deus que diz para mim e para você: permaneça em mim, pois sem mim nada podeis fazer. Que a gente ame a Cristo Jesus mais do que qualquer outra coisa. Que Ele seja a razão de tudo nas nossas vidas. A ponto de que a qualquer coisa que ganhemos e que Ele diga, abra mão, nós estejamos ali, imediatamente, dispostos a abrir mão. Eu não quero de Deus nada que eu ache que eu vou reter para mim, mas que Deus me dê coisas que eu esteja completamente disposto a dizer, não quero mais, é teu, para o louvor da sua glória. Não ame mais a sua vida do que é o seu Senhor. Não ame mais os seus planos do que é o seu Senhor. Não ame mais os seus sonhos do que é o seu Senhor. Eles podem, você não. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.